Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós celebramos a nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, padroeira das mães que querem os filhos no céu, padroeira das esposas que querem o seu casamento na presença de Deus, conforme o projeto de Deus, padroeira dos filhos que querem ser filhos como o Senhor foi, como Jesus foi, padroeira também dos religiosos, das religiosas que querem consagrar-se a Deus inteiramente. Ela é a nossa padroeira, porque muito amou a Deus, porque muito amou a Jesus, porque deu a sua vida por causa do Evangelho. Santa Rita de Cássia passou por todas as instâncias da vida, ou por todos, podemos dizer assim, vocações da vida. Ela foi esposa e foi monja, ela foi filha e foi mãe, ela foi todas as coisas que uma mulher pode ser. Como filha era dedicada, como filha era obediente, como filha também, e como cristã, ela era caridosa, tendo condições de ajudar o próximo, ela ajudava, ela cuidava das pessoas, às vezes sem que os pais soubessem. Ela fazia caridade sem pedir permissão. Santa Rita era uma boa filha, era uma boa cristã. E depois, por obediência aos seus pais, ela se casou. Não era o seu projeto inicial, porque ela queria ser freira desde criança, mas por obediência, numa época em que isso era normal, ela casou-se. E casou-se plenamente. Não casou-se mais ou menos. Ela de fato assumiu a missão de ser esposa e de ser mãe. E como esposa, ela lutou muitos anos pela conversão do seu marido, que era violento, que bebia muito, que traía ela e que era um assassino. Além de tudo, era um assassino, um homicida. Claro que todos os pecados do marido feriam muito o seu coração fiel, o seu coração devoto, o seu coração que buscava a santidade. Ela nunca planejou casar-se com alguém que cometia tantos pecados, porque ela era uma pessoa de Deus desde criança. Mas mesmo ele sendo um cristão horrível, mesmo ele, podemos dizer assim, estar num estado que parecia não ter mais jeito, ela não desistiu. Podemos lembrar de Jesus que não desistiu de Judas, mesmo sabendo que ele era ladrão, mesmo sabendo que ele iria entregar Jesus, vender Jesus por algumas moedas. Jesus não desistiu de Judas, apesar dele ser ladrão e traidor. Não desistiu de Pedro, apesar de ser impetuoso e às vezes falar coisa que não devia. E também, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, nós vimos ontem. Jesus não desistiu dos seus apóstolos pecadores, intransigentes, às vezes desobedientes e às vezes até criminosos, como Judas. Não desistiu. Santa Rita também não desistiu do seu marido. Nós sabemos que ela lutou pela conversão dele até que ele se converteu. E estando convertido, foi assassinado, como consequência dos seus crimes do passado. Claro, ele provocou aquilo também, embora não se justifique, mas ele provocou. E ela sofreu muito,
porque de fato amava ele, apesar dos seus pecados, apesar das suas traições, ela não desistiu do seu marido e amava ele verdadeiramente. Não era só assim uma missão, um trabalho necessário que ela tinha que fazer, um trabalho de ficar com aquele homem, apesar de toda a ruindade dele, assim, porque não tinha jeito, porque era feio na época, porque na época, né, a mulher que largava do seu marido era excluída da sociedade, que é claro que isso acontecia. Ela não se pautou nessas coisas para ficar com ele, por medo das pessoas, medo dos olhares condenatórios, não era nada disso, medo da solidão, medo, né, de ter que tocar a vida sozinho com os filhos, não foi nada disso. Santa Rita quis ficar com ele por amor, ela lutou por ele, pela salvação dele por amor, e conseguiu o que queria. E logo depois do assassinato do seu marido, vem a outra missão, vem seu outro calvário, os seus filhos, que até então estavam no caminho certo, mas diante do trauma da morte do pai, aquela morte violenta, instigado pelo tio, eles decidem vingar-se, eles decidem matar o assassino do pai e tantos outros. E vem mais uma vez Santa Rita, com muito amor, com muita dedicação, ser agora uma boa mãe. Foi uma boa esposa, foi uma boa filha e agora ela vai ser uma boa mãe, porque uma boa mãe não está interessada no sucesso do filho neste mundo, do prestígio que ele possa obter, dos diplomas que ele pode ostentar nas paredes. Infelizmente, muitas mães dizem: olha, meu filho é muito trabalhador, padre, ele é excelente, ele tem muitos diplomas, já é um doutor, já é um médico, já é um advogado, já é um juiz, sei lá o quê, tem muitas coisas, já adquiriu, é um grande também produtor rural, tem muitas terras, meu filho é excelente. Bom, Santa Rita não está interessada nisso. Como uma boa mãe, é claro que ela se alegra com o sucesso dos filhos, como as mães se alegram com os filhos que progridem neste mundo, que são bem-sucedidos, tudo isso não tem problema. Mas o foco de Santa Rita é Deus, sempre. E os filhos que estão no caminho errado agora, que estão prestes a perder a eternidade, os filhos de Santa Rita que foram criados no caminho certo, foram criados na presença de Deus e que agora estão neste caminho errado, esses filhos de Santa Rita também causam uma grande dor no coração dessa mulher. Impõem um grande calvário, não porque perderam o prestígio ou porque não têm diplomas na parede, mas porque podem ir para o inferno. E que mãe quer que o filho vá para o inferno? E que mãe quer que o filho se perca eternamente? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, diz a palavra de Deus. Vale mais ganhar a vida eterna e perder o mundo, perder a vida. Quem nega a sua vida, quem doa a sua vida, quem morre para o homem velho, ganha a vida eterna. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Santa Rita então começa a lutar pela conversão dos filhos. E quando ela vê que não adianta, que eles estão de fato resolutos naquela decisão de matar o assassino do pai, então, Senhor, leve os meus filhos, prefiro eles mortos, prefiro eles contigo. É claro que ela gostaria que eles estivessem com ela e que eles a enterrassem, como toda mãe quer. Toda mãe não quer enterrar o filho, quer que o filho a enterre. Ela queria isso, mas como não tem jeito, eu prefiro a vida eterna, eu prefiro o céu, eu prefiro Deus. Então ela faz essa difícil oração, toma essa difícil decisão.
que nós também temos que tomar na nossa vida, em relação àqueles que nós amamos, em relação a nós mesmos. Nós também temos que tomar consciência de que vale mais perder a vida e ganhar o céu do que ganhar a vida neste mundo e perder o céu. E se a gente está prestes a perder o céu, uma oração dessa como Santa Rita é válida. Eu já fiz essa oração para Deus várias vezes. Eu não sei, né, se vou ser fiel até o fim. Eu luto para ser fiel hoje. Eu luto para ser de Deus hoje. Mas pode ser que apareça na minha vida circunstâncias. Pode ser que apareça fraquezas em mim que me tirem do caminho certo. E eu já falei para Jesus: antes que isso aconteça, me leve. Antes que isso aconteça, tire a minha vida e me leve. Claro que no momento que isso acontecer, que vier de repente uma doença, que vier uma grande tribulação, pode ser que eu também fuja, não sei, não posso garantir, mas hoje eu rezo assim. E nós devemos rezar assim, porque Santa Rita, apesar de ter rezado assim, ela também se revoltou contra Deus quando Deus levou os filhos. Demorou para cair a ficha que ela tinha pedido isso. Demorou para cair a ficha que, na verdade, Deus estava bondosamente atendendo o pedido de uma santa mãe e levando eles para o céu. E a gente sabe que eles foram para o céu porque depois isso se confirmou com alguns sinais antes da morte de Santa Rita. E depois disso, então, Santa Rita entra no convento e ali recebe o espinho. Numa sexta-feira santa, ela pede para sentir a paixão de Cristo. Ela pede para se unir à cruz de Cristo e Deus concede a essa mulher que sempre viveu no Calvário, agora o espinho da coroa de Cristo, a sua coroa de espinhos. E esse espinho cravado em sua testa foi o sinal da sua configuração a Jesus, não só na alma, mas também na carne. Ela era configurada a Jesus na alma, porque aceitou o sofrimento, carregou a cruz vigorosamente, valorosamente todos os dias, até que então Deus dá a ela a graça de se configurar a Jesus também na carne, a ter este sinal físico, visível, desta união com Cristo crucificado. Esta é a nossa padroeira, que não desiste. Esta é a nossa padroeira que não vive fases de conversão, que não vive momentos de conversão, mas que vive numa constante conversão, desde que ela se entende por gente, podemos dizer assim, mas desde o seu nascimento, já nas águas do batismo, até também na sua morte, lá no seu leito de morte. Santa Rita de Cássia vive uma constante conversão. A sua vida é constante na presença de Deus. E é por isso que ela é a santa das causas impossíveis. Ontem o padre Carlos falava disso. Qual é o impossível que nós vislumbramos quando olhamos para Santa Rita? Parece que a vida dela foi uma tragédia. Foi horrível. Perdeu o marido, perdeu os filhos, recebe a coroa de espinhos, vai para o convento e ali as freiras não ficavam muito perto porque aquela ferida fedia, dava nojo nas pessoas. Parece que a vida dela foi uma tragédia e que impossível aconteceu. O padre Carlos nos iluminou ontem, dizendo que o impossível foi o amor. Parece impossível amar nessas circunstâncias e ela amou. Parece ser impossível amar um marido desse, ela amou. Parece impossível entregar os filhos a Deus, por amor verdadeiro a Deus e aos filhos, ela amou. Parece impossível alguém receber na carne as marcas do amor de Jesus, ela recebeu por amor. Então o impossível em Santa Rita é de fato o amor, é amar nessas circunstâncias onde nós fugiríamos, onde nós
recorreríamos ao ódio, à vingança, nós recorreríamos a tantas coisas, a fofoca, a calúnia, a virar a cara para as pessoas, a revolta com Deus. Parece impossível amar nessas circunstâncias, e ela amou, ela serviu a Deus, ela foi fiel. E é este o grande impossível que Deus quer realizar em nossa vida. Porque agora, relembrando o que o Dom Carmelo falou, nós temos o mesmo batismo, nós temos a mesma fé, então nós também podemos viver esta vida. De algum modo, nós também podemos nos assemelhar a Santa Rita, e nos assemelharemos à medida em que a gente amar como ela amou, porque ela amou como Jesus, de forma perfeita, foi aprendendo a amar, desfazendo-se das coisas deste mundo, dos seus apegos, inclusive de mãe. De repente seja a coisa mais forte que a gente vê em Santa Rita, mais forte ainda do que a coroa de espinhos, é o seu desapego de mãe. É o mais chocante na vida de Santa Rita. E se a gente pede para as mães fazerem isso, provavelmente elas vão dizer: impossível. É impossível amar desse jeito. Eu amo, mas eu quero o próximo, custe o que custar. Custe o que custar. Nem que seja em pedaços, nem que seja no inferno. Se a gente fosse meditar, seria essa a afirmação. Mas você que é mãe, você que é esposa, você que é cristão, cristã, olhe para esta santa que nós hoje celebramos com muito amor e que tem trazido muitas coisas boas para a nossa comunidade, muitos testemunhos aqui e em outros lugares. Olhe para ela e peça a graça. Interceda por nós, Santa Rita, para que a gente consiga amar desse jeito, para que a gente se desfaça na presença de Deus dos nossos fardos inúteis, do pecado, do ódio, da arrogância, do egoísmo, da falta de fé, e assuma este fardo do amor que nós vimos no Evangelho. Jesus, com o seu coração aberto, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, amar é de fato um sacrifício. Ainda permanece o fardo, ainda permanece o jugo, mas é leve, porque aquilo tem sentido, porque aquilo me leva para o céu, porque aquilo de fato me faz ter alegria de verdade, a alegria daquele alívio de estar na presença de Deus e de ver a minha família na presença de Deus, apesar das penúrias, apesar das dificuldades. Eu sonho para vocês e para mim esta vida. Eu sonho para vocês e para mim esta vida. Aquela paz interior que todos nós queremos, aquela alegria perene, verdadeira, de estarmos na presença de Deus, nós e aqueles que nós amamos. É esse tipo de vida que a gente deve almejar, a vida que Santa Rita teve. E isso não exclui o Calvário, mas com certeza é a vida mais feliz que a gente pode ter, que a gente pode conquistar nessa terra, é aquela de estarmos na presença de Deus. Que Santa Rita de Cássia continue intercedendo por nós, realizando essas causas impossíveis, nos atendendo nessas causas impossíveis, porque todos nós temos dificuldade no amor, no desapego, todos nós, em graus diferentes, todos nós, e a vida exige de nós o desapego, a vida exige de nós o amor de verdade, e a gente precisa dessa intercessão constante, que ela interceda mais uma vez, mais ainda, para que a gente ame de verdade, que esta comunidade ame como ela amou, mas também por aquelas causas impossíveis, doenças, dificuldades
financeiras que nós trazemos em nossa família, na nossa própria vida, algumas dificuldades de relacionamentos, de entendimento entre as pessoas. Coloquemos tudo isso na presença desta nossa irmã mais velha na fé. Eu tenho certeza que no tempo de Deus ela vai te ajudar, que no tempo de Deus o impossível vai acontecer na sua vida. O impossível já aconteceu, você está aqui, respirando, vivo, não fez nada para isso, não moveu uma palha e está aí, vivo, você e eu. Ninguém de nós somos a causa da nossa existência. Poderíamos não existir, poderíamos não ter nascido, e que triste seria não poder viver neste mundo com as pessoas que nós amamos e muito mais. Que triste seria não poder esperar a glória do céu, a glória que nos aguarda, a glória que nos sustenta nesta vida já agora, aquela glória, né, que nos seduz, como nós vimos na primeira leitura. Me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Deixemo-nos seduzir pelo Senhor, pela sua palavra, como Santa Rita o fez. E mais uma vez, que ela interceda por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.